Agora sim, meus caros alunos, vamos continuar a nossa aula de isomeria óptica, dando agora exemplos na prática de como ver se uma molécula é opticamente ativa ou inativa. Vocês lembram da aula anterior que nós estávamos falando a respeito do carbono assimétrico, que é basicamente ele que domina, ele que faz existir a isomeria óptica. E aí a gente lembra que o carbono assimétrico é aquele que tem 4 ligantes diferentes, é um carbono tetraédrico com 4 ligantes diferentes. Normalmente, meus queridos, a gente usa um asterisco para marcar o carbono assimétrico. Então, a partir de agora, toda vez que você me vê colocar um asterisco num carbono, você já sabe que eu estou querendo dizer que aquele carbono é assimétrico ou carbono quiral é a mesma coisa. Vou dar para vocês aqui, meus caros alunos, alguns exemplos de moléculas que podem ter ou não ter carbono quiral. E aí justamente eu vou perguntar de você para você analisar aqui comigo e dizer se tem ou não tem carbono quiral. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui bem fácil, bem simplesinho. Ó. Carbono, aqui hidrogênio, aqui eu vou botar um bromo, aqui eu vou colocar um grupo CH3 e aqui eu vou colocar um cloro. Essa molécula aqui, meus queridos, ela é uma molécula opticamente ativa ou inativa? Muito bem. Essa molécula ela é opticamente ativa. Ela desvia a luz polarizada. Não sabemos se para a esquerda ou para a direita. A gente só sabe dizer que ela é opticamente ativa. Agora, por que ela é opticamente ativa? Porque ela tem carbono assimétrico. E acho que já deu para perceber que o carbono assimétrico, o carbono quiral, é esse aqui, ó. É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. O hidrogênio é diferente do bromo, que é diferente do cloro, que é diferente do grupo CH3, ó. 4 ligantes diferentes. Esse carbono aqui, meus caros alunos, ele é um carbono quiral, é um carbono assimétrico? De forma alguma. Vocês estão vendo que esse carbono ele tem 3 hidrogênios, são 3 ligantes iguais. Para ser quiral, os 4 ligantes precisam ser diferentes. É claro que às vezes no vestibular ele não deixa de forma muito explícita a presença do carbono quiral. Normalmente ele coloca as estruturas numa fórmula plana. Por exemplo, vamos dar uma olhada nessa situação aqui, ó. CH3, CH, aqui eu vou colocar Cl, CH2, CH3, ó. Essa molécula aqui, meus caros alunos, ela é opticamente ativa ou inativa? Ativa. Por quê? Porque ela tem carbono quiral. Qual é o carbono quiral nesse caso? Carbono quiral nesse caso é esse aqui, ó, que eu marquei com asterisco. CH3 não pode ser, né, porque logicamente tem ligantes iguais, hidrogênios. CH2, pela mesma justificativa, não pode ser, 2 ligantes iguais. E o CH3, pela mesma justificativa, 3 ligantes iguais não pode ser. Agora, esse carbono aqui, quais são os 4 ligantes que ele tem? Ó? Ele tem esse grupo CH3, é diferente do Cl, que é diferente do hidrogênio, que é diferente de todo esse grupo aqui. Ó. Esses são os 4 ligantes que estão conectados a esse carbono. 4 ligantes diferentes, carbono quiral. Mais um exemplo só para eu garantir que você não vai ter mais nenhuma dúvida com relação a isso. Se nós tivermos essa estrutura aqui, H3C, aí aqui a gente colocar CH2, CHCl, aí aqui a gente coloca CH2 e aqui a gente coloca CH3. Essa molécula aqui, meus queridos, ela é opticamente ativa ou inativa? Inativa. Por quê? Porque nesse caso nós não temos a presença do carbono quiral, o carbono com 4 ligantes diferentes. Podem perceber, ó, CH3 e CH2 eu nem perco mais tempo analisando. Talvez você tenha ficado em dúvida nesse carbono aqui, mas reparem que ele tem 2 ligantes iguais à esquerda e à direita. Ó. Esse carbono, o ligante à esquerda dele é um CH2CH3. O ligante à direita é um CH2CH3. Portanto, esse carbono eu não vou marcar ele com asterisco, porque ele não é um carbono quiral. Logo, essa molécula aqui, ela é uma molécula opticamente inativa. Ela não vai desviar a luz polarizada nem para a esquerda, nem para a direita. Outro detalhe que eu queria que vocês soubessem também, pessoal, é o conceito de mistura racêmica. Eu fiz aqui o desenho de uma molécula opticamente ativa. Para você que não sabe o que significa isso aqui, essas duas linhas aqui, elas significam que essas ligações elas estão no plano do quadro. Isso aqui nós chamamos de cunha. Existem dois tipos, a cunha cheia e a cunha tracejada.
A cunha cheia, ela indica uma ligação que está para fora do plano do quadro. Então é como se o bromo estivesse aqui na direção do meu dedo, mais para fora do plano do quadro, na frente no caso. E a cunha tracejada, ela indica uma ligação química que está na direção de trás, atrás do plano do quadro. É como se fosse isso aqui, meus caros alunos, colocando o modelinho aqui para vocês verem. Ó. Duas ligações aqui no plano do quadro, essa bolinha verde aqui, ó, mais para trás do plano, e a bolinha azul aqui na frente do plano do quadro, tudo bem? Mas um detalhe, nada de tão importante assim. O que eu quero que vocês percebam? Que eu coloquei aqui um espelho e desenhei a imagem especular dessa molécula, tudo bem? Eu já provei para vocês que se tem um carbono tetraédrico com 4 ligantes diferentes, essa molécula ela é opticamente ativa. Agora, lembra que eu falei para vocês que não tem como nós descobrirmos se essa molécula é levógera ou destrógera só colocando ela num polarímetro. Mas vamos fazer a suposição de que essa molécula aqui seja o isômero L, o isômero levógero, desvia a luz polarizada para a esquerda. Nós já aprendemos que a imagem especular dela é o enantiômero dela. Vocês lembram? Essas duas moléculas aqui, elas são enantiômeros entre si. O que é enantiômero mesmo, meu caro aluno? São duas moléculas que são imagem especular uma da outra que não se superpõem. Logicamente que se essa aqui é o isômero levógero, a imagem especular dela é o isômero destrógero. Colocou essa aqui no polarímetro, desvia a luz polarizada para a esquerda. Colocou essa aqui no polarímetro, desvia a luz polarizada para a direita. Então, eu estou fazendo a suposição de que essa é um isômero levógero. Logicamente que se essa é o levógero, essa aqui é o isômero dela, que é o destrógero. Agora, o que acontece se eu colocar essas duas moléculas ao mesmo tempo lá no polarímetro? Só que não de qualquer forma. Eu inseri dentro do polarímetro uma mistura que tenha 50% do isômero levógero e 50% do isômero destrógero. O que vai acontecer se eu colocar essa mistura dentro do polarímetro? Absolutamente nada. Isso será uma mistura opticamente inativa. Por quê, meus caros alunos? Se você coloca dentro do polarímetro uma mistura que tem 50% do isômero levógero e 50% do isômero destrógero daquela molécula inicial, isso aqui será opticamente inativo. E é justamente isso que é uma mistura racêmica. A mistura racêmica ela é uma mistura equimolar de dois enantiômeros. Traduzindo para o bom português, é uma mistura com igual concentração de dois enantiômeros. E um detalhe importante para a sua prova de vestibular, meu caro aluno, a mistura racêmica é opticamente inativa, no entanto, ela é constituída de isômeros opticamente ativos. Calma, entenda bem isso. Por que a mistura racêmica é opticamente inativa? Porque esse isômero, que é destrógero, ele cancela a atividade óptica desse isômero, que é levógero. E esse isômero, que é levógero, cancela a atividade óptica desse isômero, que é destrógero. Lá dentro do polarímetro, você tem moléculas opticamente ativas. Essa aqui é ativa. Essa aqui também é ativa. No entanto, uma cancela a atividade óptica da outra. Então é basicamente isso, tá, meus queridos? Vale ressaltar que só pode ser considerado mistura racêmica se for, ó, 50-50, tá? Na mesma proporção. Outra coisa que eu queria que vocês soubessem, meus queridos, é que muitas moléculas podem apresentar mais de um carbono quiral. E o que acontece com a quantidade de isômeros opticamente ativos que elas podem gerar? Justamente eu queria abordar com vocês agora como é que a gente faz para calcular o número de isômeros opticamente ativos, a quantidade desses isômeros que uma molécula pode originar em função da quantidade de carbonos quirais que ela tem. Isso é feito basicamente mediante uma fórmula. Essa fórmula, 2 elevado a n, é igual ao número de isômeros opticamente ativos, em que n corresponde ao número de carbonos quirais. Então, é possível a gente prever quantos isômeros opticamente ativos uma molécula vai gerar
simplesmente se a gente souber quantos carbonos quirais ela tem. Então, por exemplo, se uma molécula ela tem um carbono quiral, um carbono assimétrico, 2 elevado a 1, logicamente é 2. Então, uma molécula que tem um carbono quiral, ela vai gerar para a gente 2 isômeros opticamente ativos. O exemplo era o que eu estava vendo com vocês agora há pouco. Ó. Essa molécula ela tem um carbono quiral. Então, se ela tem um carbono quiral, quantos isômeros opticamente ativos eu consigo desenhar a partir dela? 2, ó. O levógeno e o destrógeno dela mesma. Agora, dá uma olhada nessa estrutura que eu coloquei aqui, ó. Essa estrutura, se vocês bem conseguiram enxergar, tem mais de um carbono quiral. Quais são? Vou marcar aqui com asterisco. Ó. Esse carbono aqui, ele é um carbono quiral. Observem os 4 ligantes diferentes que eu tenho conectados a esse carbono. Ó. CH3, cloro, o hidrogênio e todo esse grupo aqui, ó. 4 ligantes diferentes. Esse carbono é quiral. Agora, observem aqui, meus queridos, que esse outro carbono aqui, ele também é quiral. Olha os 4 ligantes diferentes que eu tenho conectados a ele. O hidrogênio, o bromo, esse grupo aqui, ó, CH2, CH3 e todo esse outro grupo aqui, ó. São os 4 ligantes diferentes. Então, quer dizer que esse meu carbono também é um carbono quiral. Essa estrutura, ela tem 2 carbonos quirais. 2 carbonos quirais, 2 elevado ao quadrado, eu vou ter 4 isômeros opticamente ativos. Então, significa que com essa fórmula estrutural plana, eu consigo desenhar 4 isômeros diferentes. É claro, pessoal, que as provas de vestibulares, elas não vão te pedir para você desenhar esses 4 isômeros. Isso aí já é química orgânica avançada, tudo bem? Mas eu quero só que você entenda que, em termos de previsão, seria possível, com essa fórmula, nós desenharmos 4 isômeros opticamente ativos. E da mesma forma, se eu desenhar uma estrutura com 3 carbonos quirais, 2 elevado ao cubo, eu teria 8 isômeros opticamente ativos e assim por diante. É claro que quanto mais carbonos quirais tem uma estrutura, mais isômeros ativos a gente consegue desenhar. E é isso, meus caros alunos. Vamos finalizando por aqui esse vídeo sobre isomeria óptica. Não esqueçam de deixar o like e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Volto já já para a gente continuar a nossa videoaula, meus queridos. Forte abraço a todos. Até daqui a pouco, hein?